pessoal, meu nome é Pedro, estamos iniciando mais um Não Apenas Histórias e para o vídeo de hoje eu vou trazer a resenha do livro Petrus Logos, o Guardião do Tempo. Muito bem, esse livro foi escrito pelo Augusto Cury e foi editado pela editora Saraiva. O livro Petrus Logos está para se transformar em uma adaptação cinematográfica e eu estou muito ansioso para assistir o filme sobre o príncipe Petrus. Outro ponto importante é que esse é o primeiro livro, ou seja, pode ser que tenha mais um, ou dois, ou três livros falando sobre o príncipe Petrus. Eu acredito que seja mais um livro apenas que vai fazer o desfecho dessa história, mas eu não tenho nenhuma ideia de como pode terminar e com quantos livros vai ser feita o término dessa série. Outra coisa muito importante que você vai ter que pensar aqui é que cada reflexão tem um teor muito importante para a compreensão da história e para a compreensão do cenário onde toda essa história vai se passar. Nós estaremos vivendo num mundo depois de uma terceira guerra mundial. 100 anos depois de uma terceira guerra mundial, a humanidade ganhou uma segunda chance e ela está voltando a viver. Os livros foram banidos, a tecnologia foi banida, as religiões foram banidas, muita coisa que a gente conhece hoje não existe mais. Só que mesmo a sociedade tendo ganho uma segunda chance, ela continua pecando nos mesmos erros. A miséria, a corrupção, a violência, tudo isso tem ganhado força e tem estado presente nessa sociedade. Bom, nós somos apresentados ao príncipe Petrus Logos, filho do rei Apolo, que é quem domina o reino de Cosmos. O reino de Cosmos é uma central de poder que comanda vários outros reinos. O príncipe Petrus, ele é guiado pelo Malthus, que é uma pessoa que auxilia na educação do príncipe. E o irmão de Petrus, Lexus, ele é guiado pelos conselheiros do rei, Terrívios, Demétrios e Supérios. 3 homens extremamente corruptos, repugnantes e com um péssimo caráter. O rei Apolo, ele era muito bom no início do seu governo, mas por culpa de corrupção, de má escolha de conselheiros e de má escolha para os representantes do reino de Cosmos, ele acabou se tornando corrupto e prejudicando toda a população do reino. Como eu já disse, o Petrus ele foi educado pelo Malthus, e o Malthus, desde que o Petrus foi pequeno, ensinou ao príncipe a como olhar a humanidade, apreciar a natureza, perceber que acima de dinheiro e de cobiça, o mais importante é você amar as pessoas e você ter humanidade dentro de si. Aqui, a sociedade da Terceira Guerra Mundial tinha se tornado máquinas. E além de máquinas, as pessoas tinham virado números. E quando as pessoas viram números, eliminar uma minoria é muito fácil. Portanto, quando a sociedade deixa de ser humana e passa a ser constituída de máquinas, o mundo começa a errar e começa a se desfazer. E o Malthus ele tenta ensinar para o Petrus as coisas mais importantes de um príncipe, os principais dogmas de uma pessoa, de uma grande pessoa. Apreciar a natureza, compreender as situações, interpretar os sinais que o planeta lhe dá e principalmente respeitar. E isso não tem acontecido no reino de Cosmos. Como eu comentei, nessa época não existiam livros, ou seja, os únicos livros que sobreviveram à Terceira Guerra Mundial estavam na biblioteca de Cosmos. E essa biblioteca ela era fechada a 7 chaves, ninguém podia entrar. Ela também sofria com os rumores de que existiam fantasmas dentro da biblioteca, o que nós vamos perceber que é verdade. Só que o Augusto Cury coloca uma ideia muito interessante para os fantasmas, que eu não vou falar porque eu vou acabar falando sobre o livro todo aqui. Então, o Petrus, como foi educado para discordar, para pensar, para ver o melhor nas pessoas e para tentar mudar a realidade, ele começou a ir contra o pai e o pai começou a ficar com raiva dele, porque ele era envenenado pelos seus conselheiros. O rei Apolo não era mais um pai, ele era apenas um governante. Ele perdeu toda a infância e toda a adolescência do Petrus. Chega uma época em que começa a linha de sucessão do reino, onde é feita uma cerimônia para ver quem é mais capaz para conseguir manter o reino de Cosmos com as mãos firmes de um rei. E o Lexus, no final da cerimônia, pede dinheiro, pede casa, pede cavalo, pede guarda. E o Petrus pediu a biblioteca, porque ele fala o seguinte: Rei Apolo,
Senhor pleno de cosmos, eu, Petrus Logos, insisto em abrir os livros porque um povo que desconhece a sua história está condenado a repetir os mesmos erros. E isso não deixa de ser verdade. O nome do nosso protagonista ele é muito curioso. Petrus Logos significa rocha do conhecimento. Petrus é rocha e Logos é conhecimento. E o Augusto Cury ele conseguiu fazer todo o sentido em todos os nomes que ele colocou aqui no livro. E o Petrus Logos foi o melhor nome da face da Terra para o protagonista de uma distopia que luta contra o poder de um ditador. O livro ele é um grande apelo à sociedade de hoje. Ele é uma grande crítica. Apesar dele se passar 100 anos após a Terceira Guerra Mundial, a nossa sociedade está muito bem representada nesse livro. E quando eu falo que ela é bem representada, eu não falo que ela é uma boa sociedade. O Augusto Cury ele coloca crítica na primeira e última palavra do livro. Ele critica a sociedade, só que ele tem muitos argumentos para criticar. Os livros do Augusto Cury eles mexem com o teu inconsciente, eles mexem com a tua psique e eles fazem você realmente pensar no que é certo, no que é errado, o que é bem, o que é mal e se eles são ou não absolutos. O livro possui personagens muito bem construídos. Augusto Cury ele soube muito bem construir todos os personagens, desde os principais aos coadjuvantes, e foi uma descrição fantástica da parte física, psicológica de cada um desses personagens. A história do livro, em quase sua totalidade, é feita pelos personagens. E eu vou deixar claro que isso não é ruim, porque um guardião do tempo precisa mudar a história, ou pelo menos a sua história. Eu encerro a resenha do livro Petrus Logos, o Guardião do Tempo, com essa última reflexão. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Se vocês gostaram dela, se inscrevam no canal, compartilhem com todo mundo para o canal ficar mais conhecido e para mais pessoas se inscreverem. Deixem a sua opinião nos comentários, dá um gostei no vídeo. Conhece o canal Sinceroteca, que é parceiro do Não Apenas Histórias. Me segue nas minhas redes sociais. Utilize a hashtag Não Apenas Stories, que eu vou deixar aqui para as postagens no Instagram. E até a próxima. Tchau!